Olá, olá! Aqui mais uma vez e hoje eu vou fazer um vídeo porque sem Twitter, eu nunca fui uma pessoa de Twitter, mas sem o Twitter eu inventei de entrar no Threads para falar um pouco mais sobre design, sobre sites, falar sobre WordPress, falar sobre Elementor, falar sobre carreira criativa no geral. E lá, como o algoritmo começou a me mandar um pessoal dessa área, tava vendo até de gringo, assim, galera falando sobre a possível morte do WordPress e um pessoal bem pessimista, assim. E eu vim aqui para falar sobre isso hoje. Se você não me conhece, não precisa dar like, não precisa inscrever, não precisa fazer porra nenhuma. Faz isso só se esse conteúdo aqui te agregar de alguma maneira, tá bom? E dando a César o que é de César, eu preciso falar aqui que a base desse conteúdo, depois que eu vi toda essa movimentação, galera falando sobre o fim do WordPress, enfim, eu fui pesquisar e eu encontrei alguns conteúdos aqui que eu vou compilar para você, principalmente o da WP Beginner, né? Um blog que fala também sobre WordPress, então já colocando aqui a referência, tá? Mas vamos lá. Então, por que tem muita gente falando sobre essa suposta morte do WordPress? A verdade é que é infundado, né? Talvez seja até algo pessoal. Talvez muitos desses criadores de sites utilizam outros CMS, às vezes fazem propaganda para outros CMS e tentam com isso diminuir o impacto do WordPress. Mas a verdade é que quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre interesse e utilização, a gente ainda vê o WordPress como o CMS, né, mais utilizado do mercado. Hoje, dados de janeiro de 2024, que o WordPress ainda detém 43% de todos os sites criados no mundo, irmão. Isso dá mais de 800 milhões de sites aí na grande interwebs. E desse total, ela representa 65% de todos os CMS, ou seja, de todos os sistemas de gerenciamento de conteúdo. Então, assim, ainda é óbvio e muito claro que o WordPress está em primeiro lugar. O que a gente observa quando a gente faz uma pesquisa de interesses? Então aqui eu vou mudar a tela, vou entrar aqui no Google Trends para a gente ver o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos entrar aqui no Trends e vamos pesquisar aqui o interesse em WordPress e vamos comparar com outros criadores também, né? Outros CMS. Então, se a gente colocar aqui o WordPress e explorar, a gente vai colocar aqui um período de tempo para a gente entender, né? Então, vamos colocar isso aqui. A gente pode fazer nível Brasil, nível mundo. Então, vamos manter aqui, por exemplo, mundo. E vamos mudar isso aqui para 2004, né? Que é a data mais antiga que tem dados. E olha o que a gente vê aqui que é interessante. Que existe uma crescente de interesse. Há um pico aqui em 2014 e depois disso ele volta, ele começa a cair realmente e aqui se mantém até aumentando um pouquinho, né, desse último período destacado. Mas olha que interessante, realmente se a gente pensar que houve um pico e aqui uma desaceleração, o que a gente pode inferir? Por esse dado, nada. Mas vamos comparar aqui com outros, por exemplo, Joomla, Wix. Agora vamos pesquisar também Shopify. Mais um aqui para finalizar. Vamos de Nuvem Shop, tá? Por que eu estou colocando esses últimos aqui? Porque teve uma ascensão por esse período horroroso que a gente passou de aumento de e-commerces, né? De plataformas de venda digital. Então, o que a gente vê aqui com o tempo? Que o Joomla, ele até começou um pouco depois o interesse, mas ele chegou a sobrepor o WordPress e logo
caiu, certo? E o que a gente vê dos outros, né? Que o Wix, por exemplo, gastando seus multimilhões de dólares em marketing, ele não chega nem perto do WordPress. E aqui a gente já vê, e isso é interessante, porque o que o Wix chegou a fazer? Ele te dá domínio gratuito, obviamente você tem que usar o .wix para fazer propaganda para eles, isso é um investimento absurdo de marketing. Eles estão nas mídias tradicionais, eles prometem uma facilidade, assim como os novos criadores de e-commerce, como Shopify e Nuvenshop, mas eles mostram uma limitação de criação, no final das contas, que acaba que o usuário volta inevitavelmente para o WordPress, né? Então, o que a gente vê aqui? Que sim, houve uma diluição do interesse à medida que novos players foram aparecendo. Isso não bateu de forma alguma o interesse maior pelo WordPress. É a plataforma mais consolidada. Os números que eu dei aqui provam isso. Ainda é 65% de todos os CMS, ainda é 43% de todos os sites do mundo. E eu acho muito difícil que esse monopólio seja perdido, até porque é uma plataforma open source e muito mais barata do que todas as outras, né? Então aqui você está pagando pela facilidade, mas você tem uma alimentação maior. O WordPress ela exige um pouco mais de dedicação, mas acho muito difícil que seja abandonado, como algumas pessoas estão falando aí. E a gente também não sabe o interesse dessas pessoas, não é verdade? Bom, vou colocar aqui na tela também um gráfico da W3Techs mostrando justamente a força do WordPress. E o gráfico mostra que sobre longevidade mesmo, até janeiro de 2022, é um gráfico um pouco mais antigo, mas mostrando o quanto o WordPress é expressivo em nível mundo, né? E só para a gente voltar um pouquinho aqui, a gente tinha colocado ali no Google Trends a nível mundo, vamos pensar a nível Brasil, por exemplo. O que vai acontecer? A gente vê aqui muito parecido, né, o gráfico. Obviamente, de 2004 ao presente, como o volume é menor, a gente fica um pouco mais complicado de ver. Bom, então, qual é a conclusão? O WordPress não vai acabar. Isso pode ficar tranquilo. É uma plataforma que tem um mercado muito forte por trás, né? Então hoje a gente tem empresas multimilionárias desenvolvendo plugins, aplicativos, temas para a utilização do WordPress, porque ela sabe que é uma ferramenta muito poderosa e que alimenta um mercado muito forte, né? Então assim, entendo que existam novos players, isso é muito bom, inclusive, isso é bom para o mercado, isso é bom para todo mundo. E eu vejo, por exemplo, clientes que eu, por exemplo, já fiz sites em outros CMS, usei Nuvenshop, por exemplo, Shopify para fazer e-commerce para alguns clientes. E no fim das contas, às vezes atende ali o objetivo, mas como se você fica um pouco limitado ao criador de sites das plataformas, o próprio cliente, no fim das contas, ele dá uma desanimada, sabe? Ele tenta voltar para o que ele está acostumado. Por mais que o próprio WordPress, às vezes, ofereça algumas limitações, né? A gente sabe que todo CMS ali, gerenciamento, ele vai depender da habilidade da pessoa que está fazendo, e trabalhando sem código, você sempre vai ficar à mercê dos plugins e dos criadores e tudo. Então, é normal, mas é inegável que o WordPress oferece aí uma gama de resolução de problemas infinitamente maior, né? E se você tiver um pouquinho de conhecimento aí de CSS, programação, você consegue fazer o que você quiser. Então, não vai acabar, isso é rumor, bobagem. Eu espero que você fique tranquilo. Se você estiver na sua jornada inicial, querendo aprender WordPress, você vai ter muito tempo de mercado ainda e provavelmente ainda dá tempo de ser um profissional muito bom e requisitado no mercado, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou,
se te acalmou, se te deixou preocupado também, né? Se você interpretou ali os números de uma maneira diferente, com- comenta aqui, dá o like também, deixa eu ver se o conteúdo agregou de alguma maneira, tá bom? Críticas construtivas pro canal também aceito. Aqui não é o meu cenário, aqui é completamente provisório. Eu não olhei nada, é um escritório mesmo, assim. E a ideia é que deixe isso aqui um pouco mais bonito, mais acessível. Eu acabei de arrumar a iluminação, não estava nem funcionando com o meu óculos, mas eu estou fazendo do mesmo jeito. Aos poucos a gente vai organizando, fechou? Um grande abraço e tchau.